hormônios em ebulição, coração na boca e um misto de medo, ansiedade e todas as emoções possíveis. Já vou começar a chorar. Ferrou, serei mãe para a vida toda. Seja qual for a sua maternidade, ela passa por aqui. Sejam bem-vindos ao Mamães a Bordo, que é o nosso programa sobre a jornada mais louca na vida de um ser humano. E a nossa convidada de hoje é a mais nova gravidinha do pedaço, Carola. Ai, tudo bem? Obrigada. Ela falou, não sei o que, já me deu vontade de chorar. Eu já é assim, ó, né? Gravidez é isso. Não, a gravação anterior eu já chorei, então tá bom, Não, né? eu passei ilesa, mas agora nessa aí eu acho que eu vou... Estamos duas mamães de primeira viagem. Carola, na verdade, eu acho que nós tínhamos que mudar de lugar. Acho que vai a Natália pra lá, pra ela ser entrevistada. Sim, porque porque eu acho que vamos fazer pergunta pra ela. Perfeito, ótimo. Vai ser Carola já veio de azul, então... Vim. Vou ter um menininho. Né? Não sabe o nome ainda, né, Carola? Não decidiu. Quase, Tá estamos quase. assim, ó, quase. O que falta? O que falta pra decidir o nome? O meu ok. Tu que ainda não tem aquela, não tá enxergando ainda ele com aquele nome. É o nome que eu mais enxergo nele, eu chamando, sim, Depois da minha lista interminável, porque cada semana eu vinha com 6, 10 nomes mais. Ia colocando lá no bloco de notas e chegava, não, mas esse não, esse volta pra lista, esse sai. E aí agora até o pai, né, deu a sugestão do nome e daí eu gostei. eu tinha, né, se fosse menina, se chamaria Eva, não me interessava, assim, se alguém botasse antes. Teve um caso até de um amigo nosso que queria colocar de Eva e a mulher dele engravidou 2 vezes e os 2 é menino. Eu disse, não, é pra minha filha se chamar Eva, não tem como. E aí eu pensei também, mas se acontecer alguma coisa de alguém colocar, ou ele mesmo colocar, eu vou colocar. O menino que eu não tinha aquele apego tão grande, assim, pelo nome, que eu nem vou falar o nome, porque senão vão me imitar. Porque, né, olha que eu tenho copia, ainda não tenho meu. Não vou falar pra Carola, não vai copiar. Mas a menina eu tinha, assim, convicção que seria esse nome, sabe? Mas o menino eu acho que eu ia ficar um pouco mais na dúvida também, assim, eu achei menino um pouco mais difícil, assim, eu acho que tem mais nomes fáceis pra menina, eu acho. Mas tu tinha também dos teus, né, Nath? Que meio que, assim... Eu tive mais dificuldade no segundo filho. Pro nome, assim, porque o primeiro eu tinha nome pra menina a vida inteira, tive nome pra menina e tive um nome pra menino, que desde nova, o Benjamin não era um nome ainda muito usado por ninguém, a Gisele não tinha botado no filho dela ainda, e eu tinha de um filme que eu vi, né, que era o nome, Benjamin é um nome americano, então eu via num filme que a Julia Roberts tinha um filho e tal, e eu disse, quando eu tiver um filho vai ser esse nome, que eu queria chamar de Ben. Então, o único nome que eu trouxe da minha infância e tal era Benjamin. E o resto era de menina. Então, pro primeiro filho eu botei no topo da minha lista e pensei assim, o Ademir não vai querer. Ele vai achar um nome feio, ele vai achar um nome, né, sei lá o quê. Aí eu coloquei vários outros na lista. Ele concordou desde cara, ele concordou com o nome? Não, mas olha como é que foi, a entrevista nem é minha, mas é que isso não, a gente já falou que a entrevista é tua. Vai ser tua. Não, que foi muito estranho, porque foi assim, daí um dia o Ademir tava lá, a gente tinha acabado de descobrir que era um menino e tal, e ele me mandou uma mensagem. Olha só, ele vai se chamar, tipo, ele já decidindo, né, se eu não gostasse do nome, esquece, mas ele mandou assim... Olha, ele vai se chamar Benjamin. Mentira. É verdade, pergunta pra ele. A gente já falou sobre isso. Nunca falou pra mim sobre isso. Ou tu falou e eu não tava interessado no Quando ele mandou aquilo, eu digo, tá, agora né? Tu tá, né? Agora eu tô interessada. Eu pensei, ele deve estar de palhaçada comigo, né? Mas ele vai se chamar Benjamin. Eu disse, da onde tu tirou esse nome? Ele disse, eu acho um nome forte e bonito. E era o primeiro da minha lista. Tu tem aquele aplicativo, não tem? Tu tem um aplicativo de acompanhar a gestação? Ah, sim. Eu acompanho pelo Flow, que é o aplicativo que eu já usava para acompanhar a menstruação, período menstrual, essas coisas. E aí o gestacional eu já incluí ali no aplicativo. Sim, eu usava aquele Minha Gravidez. Então, tipo, tem tudo. Tem os nomes, né? Tudo preenchia lá certinho. Então, na minha lista, Benjamin era o primeiro. Aí eu pensei, bom, de repente eu vou oferecer, sei lá, um Benício, alguma coisa assim. Benício eu pra acho ver muito se ele aceita. E ele me veio com isso antes de oferecer qualquer nome. Que loucura, né? Era pra ser. Aí eu disse, não, é esse. É esse, não tinha nem que discutir. Eu já vou anunciar pras pessoas. Sim. Né? Daí, Carola, tu falou do aplicativo. Então tu foi assim... Programando essa gravidez. Tu parou de tomar o... Mais ou menos programada. Foi o seguinte, eu sempre acompanhei a minha saúde, né,
de mulher e tal, por um aplicativo, porque há muito tempo eu já deixei de tomar anticoncepcional, entendi. mas não pra engravidar. Não parou pra engravidar, parou Não, é porque foi uma escolha minha de eu não querer colocar nenhum hormônio além do que meu corpo, né, Sim, que necessitava. E aí, a partir do momento que eu parei de tomar anticoncepcional, eu comecei a cuidar meus ciclos e tudo pelo aplicativo. Pra não ter relação naquele período fértil, tipo isso, tabelinha. Isso, é tipo isso. E sempre eu fui muito regrada. A minha menstruação sempre veio no dia, o meu período ovulatório também era sempre certinho. E aí, era outubro, né? Tinha parado a menstruação e tal, e a gente resolveu... a gente já vinha falando sobre filho, né? Era um sonho muito grande meu e dele ser pai novamente. E aí eu disse, tô no meu período fértil, caso a gente se descuide, pode ser que, né, que venha alguma coisa. Mas foi o primeiro descuido entre aspas, né, consciente. Descuido consciente, exato. Um descuido consciente e tá aí o resultado. E como é que Daqui na vez você vê o resultado. Como é que tu, assim, como é que foi que tu descobriu? Como foi o momento, assim, tô grávida? O momento foi o seguinte, por eu ser muito regrada, né, antes da minha menstruação, a TPM, tudo era muito característica, assim, eu sabia exatamente que viria a minha menstruação naquele dia e batia sempre com o dia do aplicativo. E aí, naquela semana, eu já senti que não eram os sintomas normais, assim, eu tive um pouco de dor na mama e tal. Isso foi pra mim. E eu disse, pode ser que seja. Dia 27 de outubro era para ter vindo. Não, 26 era para ter vindo. 27 de outubro não veio 26, já fiz o teste de manhã cedo e já deu positivo. Tu fez sozinha o teste? Sozinha, ele estava trabalhando, daí eu estava em casa. Aí já fiz o Quantos de dias de sangue. atraso? Quantos dias de atraso deu? Não deu um. No outro dia eu já fiz. Não, eu queria perguntar pra vocês o que é a sensação quando a gente pega o positivo. Eu não sei se pra vocês é a mesma coisa, mas não tem explicação, né? Eu fiquei muito fora. Eu assim, como eu tava sozinha em casa, no banheiro, né? Ai, meu Deus, Carola, eu graças a Deus eu não tava sozinha. Não, mas foi um momento foi muito legal. Sabe quando o teu time do coração marca o gol no último momento que tava perdendo? Era tipo isso, sabe? Aí eu olhava assim pro Mas tu ficou tu ficou feliz? Tu não ficou assustada nem nada? Nada. Quando eu vi ali grávida... E aí eu olhava no espelho, que a gente tem um espelho grandão no banheiro. Olhava a barriga? Eu não acredito. Achei que eu Tipo, como se estivesse falando com alguém, mas estava falando comigo. Bem louca, né? Fora da casa. E aí já olhava, daí me olhava no espelho e disse, vou ter um barrigão. Não, eu tinha feito o teste uma semana antes. Uma semana antes de dar o positivo, eu fiz um teste. E deu negativo, e daí eu fiz sozinha. Mas eu não fiz assim, porque na verdade eu pensei que eu estava grávida porque eu fui tirar uma foto e meu rosto estava muito redondo, eu encasquetei que era porque eu estava grávida e não pela quantia que eu como. Se eu tô grávida, porque meu rosto... E aí o José dizendo, Chayane, tua menstruação vai vir segunda-feira, espera até segunda pra fazer, né, não te afoba, não sei o quê. Fui lá e comprei sozinha e fiz e não tinha coragem de olhar. De medo, não sei, chorava assim sozinha, de medo de olhar, de medo da mudança, sabe? Aquele medo bom e enfim, misturado com medo ruim ao mesmo tempo. Eu peguei negativo, quando eu peguei, negativo? Sabe aquele episódio de The Friends, quando a Phoebe fala pra Rachel que de negativo e ela fica decepcionada que dá negativo, sendo que ela nem queria, eu fiquei assim, isso é negativo? Mas não acredito. Tá, segui o baile. Na segunda-feira, que era pra vir a menstruação, não veio. Eu pensei, agora que vai começar a desregular a minha menstruação. Porque eu tinha parado de tomar num mês, no final de setembro. Tu fazia pouco. Em outubro veio a minha menstruação no dia certinho, como se eu estivesse ainda tomando pílula. E no outro mês, em novembro, que ela não veio. Eu pensei, agora que vai começar a desregular. Lá, o mês passado, eu recém tinha parado de tomar pílula. Sim. Então, não deu nem tempo do meu organismo entender o que está acontecendo. E aí, te confundiu E aí, eu inteira. fiquei quieta. E eu sentia muita cólica. Então, eu pensei, tá vindo a minha menstruação, né? Aí, era quinta-feira e nada. Eu disse pro José comprar, antes de chegar em casa, no meio-dia, saindo da academia, para ele comprar o teste. E aí, ele fez, eu fiz, né? E larguei em cima da mesa e falei, vai tu olhar depois, esperar aqui uns 5, 6 minutos. Vai lá olhar.
Mas eu não estava achando, eu estava achando mais naquela semana passada que eu estava sozinha, que eu ia enxergar um positivo, tanto que quando eu vi negativo eu fiquei triste, do que naquele dia. E ele olhava assim, gurias, quieto. E aí ele fazia assim, eu acho que tá virado isso aqui. E eu disse, não tem que se tá virado ou não. Assim, tá... ou é 2 riscos, um bem perto do outro, ou é um. E ele, mas então tem 2 riscos. Eu levantei do sofá, gurias. Eu disse, o quê? Eu comecei assim, o quê? Meu Deus. Eu comecei assim, meu Deus do céu. E eu não sabia o que eu fazia. Eu tremia por dentro, assim, assim, falava pra ele assim, meu Deus do céu, como a gente engravidou tão rápido. Como é que a gente engravidou tão rápido? Não pode ser, será? Aí, da mesma hora, me vesti e fui fazer o de sangue daí. E isso foi no primeiro dia do Brasil, estreia do Brasil na Copa. Aí o José foi pra academia, porque os guris estavam em função da TV lá. E aí fomos fazer o exame de sangue, voltei pra casa e fiquei sozinha naquele período ali. Como tu sabe, eu era fumante, né? Fiquei sozinha naquele período ali, não fumei. Já assim, meio que, na verdade, eu não senti falta do cigarro naquele momento. Né? Então, fui pra academia pra trabalhar, pra atender. Voltei pra casa, peguei o cigarro, acendi, fumei. E aí eu comecei a chorar. Porque daí aquilo ali pra mim foi uma despedida. Porque assim, até o momento de fazer o teste, eu tava fumando normal, como se eu fosse uma não gestante, né? Se eu fumasse aquela carteira inteira que tava ali naquele momento, não ia... talvez não mudasse muita coisa também, não sei, não existe uma margem de números de cigarro que é ok fumar na gravidez, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tô dizendo que não ia mudar muita coisa, já de tudo que eu já tinha feito. Não sabia. Vamos fazer de conta que eu não fiz o teste, né? Fumei aquele cigarro, daí larguei ele, assim, apaguei o resto, o toco do cigarro, peguei a carteira, macei, assim, picoteei tudo, assim, em cima da mesa, assim, num desespero, assim, picoteei aquilo. Quando eu vi aquilo picoteado, assim, ó, eu desabei a chorar, que eu fiquei até o sábado chorando. Eu vi que só chorava. Tu chorou sem alívio. Eu só chorava, porque daí eu pensava, gurias, assim, ó, ela dizia que merda que eu fiz, né? Por que eu engravidei agora? Se eu soubesse que ia ser tão rápido, eu não tinha parado de tomar a pílula agora. Entendeu? Gurias, assim, ó, que loucura, cara. Eu queria. Eu achei que ela ia ficar com raiva de mim, porque eu incentivei muito ela a engravidar, sabe? E eu pensei, agora essa guria vai ser daquelas que não queria ser mãe, eu sou a culpada. Agora eu me sinto ridícula agora. Eu me sinto mal e ridícula. Mas a minha experiência, a primeira sensação que eu tive foi não fiquei feliz. Eu não E aí, como eu disse, eu tinha muita cólica. Eu passei 3 semanas tendo cólicas descomunais, daí pra emergência 2 vezes, achando que eu ia perder, que estava acontecendo alguma coisa, entendeu? Tu teve essas cólicas? Não, eu só tive enjoo, assim, pelo amor de Deus, às vezes eu deitava na cama. Eu não enjoei nada, Carol, eu não vou aguentar. E daí o Rodner me pegava e dizia assim, o que tu vai fazer? Tu tem que aguentar. Eu não vou aguentar. Não vou aguentar. Eu disse, um desespero. Sim, um desespero, porque eu acordava com enjoo, tomava remédio, ia dormir com enjoo e não tinha vômito, nada, era só aquela náusea insuportável. Eu vomitei, mas foi de tanto comer. Que eu vomitei. Não foi nem jeito. Aí não é da gravidez, porque ela é Magali mesmo. Foi de tanto comer. Aquele dia que a gente foi no MAF, te lembra? Eu cheguei em casa, vomitei tudo o rodízio da pizza que eu tinha ido. Eu vi aquele rodízio, porque tava bem na época que eu tinha muito enjoo. Eu ficava pensando, eu não consigo comer nada. Eu acordava e comia pepino in natura, cheio de vinagre e sal. Eu tive muito desejo de vinagre, meu Deus. Se eu pudesse, eu chupava um limão tudo, o dia até com inteiro. Omelete, eu botava vinagre em cima do omelete, do ovo cozido, de tudo. Tudo, mais isso tem que ter alguma explicação, azedo, né? Carola, me alcança minha água ali, por favor. Isso deve ter alguma explicação, porque várias grávidas, inclusive a minha mãe, 1000 anos atrás, que engravidou, falou a mesma coisa, que ela tinha uma coisa assim de vinagre, de comer salada. Tinha que ser uma coisa azeda, ácida, assim, a minha gravidez foi a época que eu mais comia salada. Eu fazia um pratão pra mim de salada. Sim, eu chego a salivar com salada. Mas tu não teve muito isso. E aí eu olhava. Foi bem pouco tempo, já passou. Eu olhava a Chay, eu via esse dia do rodízio e a Chay botando pizza, né? Eu disse, como é que essa guria tá conseguindo? Porque eu só consigo comer vinagre e salada. A única coisa que eu senti foi isso. Foi essas 3 semanas, assim, de cólica muito forte. Que deve eu ser. Associo, né? Eu falei já, inclusive, isso pra Natália. Que eu acho que isso, né, a males que vem pra bem, eu acho que isso me ajudou a não fumar nunca mais depois desse dia do jogo. Que eu fumei, que eu picotei o cigarro. Eu tinha tanta dor que se eu sentisse aquela dor, não estando grávida, eu não ia fumar. Mas tu porque sabe eu ficava que em função a minha daquilo, obstetra teve cólica.
E aí ela me relatou e ela disse assim, mesmo eu sabendo tinha, de tudo... Me deu um alívio quando a Natália falou que ela tinha muito e forte também, porque deu... E aí ela falou, mesmo eu sabendo de tudo, tinha horas que eu me desesperava e achava que eu ia perder da cólica que eu tinha. Eu muitas vezes achei que ia perder. E eu já, graças a Deus, não tive cólica, mas eu achava que era boa. Mas tu ainda pode ter, fica tranquila. Uma semana. As contrações virão. Essas coisas. Em uma semana eu fui na emergência 2 vezes achando, infernizei a minha médica no WhatsApp, que eu não sei como é que ela não me demitiu. Eu, como meu tio era gineco também, daí eu consegui resolver as cólicas, sabe? Que daí ele me deu um remédio tal que eu usava, né? Que foi me acalmando, porque eu tinha um medo absurdo de perder devido a tamanhas cólicas, assim, que nem na menstruação eu tinha tanta cólica. Sim. Né? Eu também não. Aí, graças a Deus, eu tenho acesso a um excelente médico, que era meu tio, né? Então, antes de ir na obstetra, eu já chamava ela, infernizei a Giana também. Eu chamava a Giana do direct do Instagram, Giana, e não sei o que lá, porque a minha médica não tá me respondendo, sendo que fazia 2 minutos que eu tinha mandado pra mulher. Não. E daí depois eu parei de incomodar ela. Mas foi assim, só isso, assim, enjoo, essas coisas nada. E a importância da gente ter um profissional que nos atenda dessa forma, né? É muita coisa, a gente não sabe assim, nada, porque... e cada um fala uma coisa, cada pessoa te fala um troço, tu fica perdida, tu não sabe o que escutar primeiro, pra quem perguntar, daí tu pergunta, fala uma coisa. Eu incomodava as minhas obstetras, mas antes eu tentava resolver com meu tio. Isso. Né? Eu mando um WhatsApp quando eu acho que alguma coisa pode ser estranha. E ela sempre muito solícita, né? Numa emergência, que tu acha que é emergência, não interessa o que te digam que não é, me liga. Até agora não precisei ligar. É tu, né? Não, e a Giana contando, né, que uma vez mandaram mensagem pra ela perguntando se podia tomar água com gás. Daí já demais, né? Não, aí... Sabe o que eu tava pensando hoje? Se podia comer vinagre. Pode. Porque é vinagre de vinho tinto, não é? Não, mas Tu não vai beber vinagre. Né? Tu não vai tornar uma garrafa. Eu pensei nisso esses dias. Hoje eu pensei nisso. Eu disse, será que eu posso comer vinagre? Eu tava temperando um tomate que eu tava comendo. Pode. E eu pensei, esse vinagre aqui de vinho, você vê que só... Nem vou perguntar pra ninguém, porque se não puder, eu vou continuar comendo. Não, pode sim, você não vai um monte, né? E aí, Carola, como é que tu contou daí pro teu marido, pro teu pessoal? Daí eu fiz uma caixinha, botei um ursinho. Pra ele? 2 beta-HCG, porque o primeiro, claro, eu fiz no dia que eu descobri. Tu não contou daí pra ele no dia? Não. Ai, como que eu ia fazer isso? Não, eu quis fazer todo. E aí eu fiz um beta-HCG e daí eu sou muito bitolada com essas coisas de exame, eu achei baixo. Daí, falei com a minha Nutri, foi a primeira pessoa que soube. Eu disse, tá muito baixo isso aqui, pelo amor de Deus. Já fiquei com medo, né? Ai, não tô grávida. É que tava muito no início, né? Sim, daí fiz na outra semana, já tava 10 vezes triplica, mais né? E aí, tudo certo. Daí fiz os 2 beta-HCG, fiz aquele teste daquele primeiro dia, guardei. Fiz o da Vitinha, que ele também, tudo que ele mais tem é teste de gravidez ali. Botei um ursinho e tal, e daí... Contei pra ele. Eu tenho guardado até hoje os testes. Tá lá guardadinho também. Eu só fiz um, na verdade. Vocês fizeram da fitinha? Eu fiz 4. Eu fiz o Clear Blue, aquele que aparece. Isso, eu também. Eu fiz o Clear Blue. Eu vou fazer esse aí agora, só pra guardar. Aí vai aparecer lá 38 semanas. Vai dar uma louca no teste, né? E daí contei. Daí depois esperamos, pedi que a gente esperasse, né? O tempo, porque eu queria contar só depois que eu fizesse o primeiro morfológico do nenê e tal. E aí, assim que a gente fez as 12 semanas, contamos pros meus pais. Não contou pros teus pais? Não. Aí também programamos uma surpresa pra eles. Eles contam, né? Que era época de Natal que eu contei, né? E aí foi o presente deles, foi o neto. Mas primeiro. Tu entregou alguma coisa também? Entreguei, E eles, muito legal, assim, tu ver a reação, né? Das pessoas. E daí pra minha irmã, que vai ser tia, ficou pra tia, eu brinco com ela. E aí depois, posteriormente, pros pais dele, que não moram aqui, né? E pra filhinha dele também, que ia ser... Tinha sido uma menina já. Tinha sido promovida a mana mais velha. Que idade tem ela? Ela tem 10. Que amor. Ai, vai ajudar a cuidar, vai amar. Não, ela já tá não querendo ajudar a trocar cocô de nenê, ela já disse que não vai, mas o resto ela ajuda. Ai, mas é uma sensação assim, né, Carola? Eu acho que cada mãe reage de um jeito, isso é muito bom. Graças a Deus que agora a gente tem conteúdos de maternidade real que fala. Eu acho que algumas exageram e assustam a gente, na verdade.
O intuito, inclusive, do programa não é assustar as pessoas, é falar sobre maternidade real, mas trazer pessoas aqui com experiências diferentes. Olha a tua reação que tu teve e a minha, entendeu? Depois, ou agora, eu me sinto ridícula. Mas nem por isso, já eu acho mas que... eu não consegui ficar feliz no primeiro momento, mas entendeu? Nem por isso isso te diminui começa a primeira como culpa. mãe. A primeira culpa que eu senti foi essa, entendeu? Esses dias eu li, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É verdade. E antes mesmo de eu engravidar, eu vi de um cronista, agora eu não vou lembrar, que se ele pudesse ter um superpoder no mundo, seria tirar a culpa das mães. Que legal. E o texto é lindo até, se vocês quiserem buscar, eu mando pra vocês depois. É um texto muito bonito, emocionante, assim. E desde o início da minha gravidez eu pensei nisso. Porque vai ter 1 milhão de pessoas para dizer o que fazer, ou dizer que tu vai ser chata, ou que não sei o quê. Mas só tu vai saber o jeito de lidar com teu filho. Então, se tem uma mãe aqui que eu tô super tranquila, e podem me falar o que quiser, mas eu sei a forma que eu acho que vai ser melhor de conduzir, e estou conduzindo. E a gente tentar levar isso com leveza, sabe? Sim. Eu tô levando isso com muita leveza, tanto é que não tô... precisa escolher o nome, então gente impressionando. Eu disse, não, eu tenho até nascer para escolher. E vai ser o nome para o resto da vida. Eu vou mudar ainda. Exatamente, eu posso escolher agora. Mas e que mudar. fica, né? As pessoas dão muito pitaco, assim, muito, muito, muito. E a melhor coisa que tem sido feita na minha vida, assim, é um autoconhecimento de não... Sabe, abstém, pega e absorve aquilo que tu acha que é positivo e o resto a gente vai lidar, porque nasce um filho, nasce uma mãe, né? É verdade. Então a gente renasce fazendo com isso. tu, Nath, quando tu descobriu as gravidezes dos guris, tu lembra, assim, como é que foi? Tu fez o teste sozinha? Como é que foi? Sim, eu fiz tudo sozinha, na verdade, né? Sim, eu descobri... na verdade, minha menstruação era muito regular também, né? E eu tomava pílula. Então, assim, tipo, era 26 dias, parava, aqueles 4 dias, menstruava e tudo, né? Sim. E aí aconteceu que eu tomei minha pílula normal, nunca falhei. Do primeiro, né? Do Benjamin. E, de repente, nesses 4 dias, a menstruação não veio. Como se eu estivesse seguindo tomando comprimido. Sim. Achei aquilo estranho. Não, o meu medo, eu não achava que estava grávida. O meu medo inicial era, eu tô doente. Eu tô com alguma coisa no meu útero, entendeu? Esse foi meu medo. O meu medo era esse. Mas eu pensaria também. Aí daí passou uma semana e pouco, nada da minha menstruação. Eu não voltei a tomar a cartela. Eu digo, não vou tomar, alguma coisa errada. Esperar descer. Marquei a minha ginecologista. Tá. Daí falei pra minha mãe, que estranho isso daí, tipo, já toda errada, né? Eu digo, ai mãe, para, né, e tal. Mas não tinha pensado em gravidez. Aí eu tinha meu aniversário lá no The Park e tal, né? Na época com o programa, ia lá galera fazer foto, filmar, tudo, né? Tava a imprensa em peso lá. Daí chegou, eu lembro que o Lucimar veio me abraçar, quando ele me abraçou, uma dor no meu peito, assim. E eu abraçando as pessoas, uma dor no meu peito. Foi a minha primeira coisa também. Eu digo, mas o que é isso? E eles me olharam, o Lucimar foi um que falou, tu tá grávida. Uns peitão desse tamanho. Ele falou, tu não tá grávida? Eu falei, uns peitão desse tamanho, assim, ó. Quando começaram a me abraçar e me doía abraçar as pessoas, eu digo, tá, tô uma dor muito diferente. Aí eu fui fazer um teste. Quando eu fiz o teste, mas assim, ó, foi segundos, meu xixi caiu ali e já veio aquela coisa bem positivo. Grávida. Aí eu morri de felicidade, mas ao mesmo tempo eu tava toda cagada, né? Porque o meu marido já era um cara que, né, tinha 2 casamentos, ele tinha acabado de separar, ele tinha 2 filhos. Sim. Então não era uma coisa fácil. Não ia ser uma situação mas eu sabia que aquele momento, assim, ó, eu seria mãe. Se ele não quisesse ser pai, se ele não... Tudo tava certo. nem aí, tava tudo certo. Ficou bem, assim... Eu fiquei muito bem, mas ao mesmo tempo com todos os medos. Os medos receios. que a minha vida ali ia mudar pra sempre. Nunca mais eu seria a Natália sem filhos. Eu nunca mais teria a minha liberdade de volta. Essas coisas todas passam na cabeça da gente. Não vou dizer que não, passa. Mas eu tava muito feliz. Porque eu ia ser mãe. Então, né? Foda-se se o meu marido, na época que a gente estava começando um relacionamento, se ele não ia querer ou não. Então, assim, diferente de vocês que tiveram uma reação positiva do companheiro de vocês, eu não tive. Sim. Ele tinha separado há pouquíssimo tempo. Ele não queria ter filho naquele momento. Então, não foi positivo para ele. Mas eu disse para ele, eu deixei ele super tranquilo. Olha, não quer, eu vou ser mãe. Tudo certo. Tudo certo.
E aí, logo que eu disse isso também, ele já veio já quis saber o que era, né? Já começou a se envolver. Já começou a se envolver, já disse o nome do filho, eu concordei porque casualmente era o meu nome. Era o teu nome favorito. E aí, a partir daí, foi, sabe? E ainda por cima eu tive 2 prematuros, né? Os 2. Então, foram momentos diferentes, mas foi assim que eu descobri. O segundo filho, eu já estava casada com o Ademir, já tinha um filho, né? Já estava tudo certo, tudo normal. E mesmo assim, ele não recebeu de uma forma... Sim. Ele nunca fez, uau, isso que legal, você pai de novo. Não, esse não é o perfil do Ademir. Entendeu? Sim. Então... Ele já fica mais... Pais e pais. Ele começa, pais e pais. ele começa a ser um pai diferente, na verdade, eu vi isso pelas minhas 2 experiências, depois que o bebê já está um pouquinho maiorzinho. Agora, por exemplo, ele é grudadíssimo com o Teodoro, apaixonado pelo Teodoro. Mas logo que ele nasce, ele tem uma estranheza, assim, com o bebê, parece que tudo ele tem receio. Né? Parece que não é com ele que está acontecendo. Sabe ele é pai 4 vezes. Eu adoro, eu sou dessa mãe que estuda, assim. Porque eu sempre fui muito caxiça nessas coisas, e nerd, digo, não vai ser diferente. De eu gerar um ser humano, eu preciso saber alguma claro. coisa. E aí tem um livro que até vai chegar para vocês, é um mimo que eu quero dar, mas não chegou a tempo de hoje, né? Mas que se chama Pais que Evoluem, da Thelma Abrão. E é um livro que eu li muito antes até de pensar ter filho, e acho que ressignificou muita coisa em termos de autoconhecimento, assim, porque a gente traz muitas raízes, às vezes inconsciente, da nossa criação, dos nossos pais, que os pais trouxeram dos pais deles. Né? Que vem incutido, né? E que tu nem sabe, tá lá no teu inconsciente, assim. E depois acaba reproduzindo. E que às vezes é uma reprodução também inconsciente, mas que cabe a gente quebrar esses ciclos, né? Para estreitar os laços e conseguir ter essa relação amorosa, respeitosa. E isso ajuda em tudo, sabe, né? Carola, que eu tinha... Isso até a gente conversou no pod com a Belle, né, Nath? Que é aquela menina do Depois que Parei Duas, eu não sei se tu segue ela. Sim, adoro. Né? Eu sigo ela. Tem aquela filosofia ali da educação respeitosa. E isso pra mim, antes de engravidar também, né, logicamente, era uma coisa assim que eu nem pensava. Pra mim, dar um tapa era algo que não tinha como não. Como assim eu não vou dar um tapa no meu filho? É lógico que eu vou dar, né? Sim. Até que um dia, assim, eu comecei, assim, a pensar isso, seguindo ela, eu comecei a pensar isso, e por ser mulher, por a minha filha ser mulher, meu Deus, eu acho que se eu enxergar o José dar um tapa nela, eu mato ele. Porque como que eu vou fazer para ela saber que isso nunca pode acontecer na vida dela se o pai dela, se o primeiro homem da vida dela fizer isso? Sim. E ser normalizado. A partir de que idade não é mais normal? Pra mim não entra mais na minha cabeça isso, entendeu? E bebezinho não pode bater. Até essa idade aqui não pode bater. Depois... A partir dessa tá liberado porque eu educo. Se alguém vier aqui dar um tapão na nossa cara, não tá nos educando. Eu já dei um tapinha no meu bebezinho. Mas aí é que tá, Natália. Eu dei e me arrependi, né? Na hora. Entende? É isso que eu quero te dizer. Isso é uma coisa que a gente vem pensando que já é uma evolução. Porque eu pensar nisso já é uma evolução. Se lá na frente ela me desafiar, eu dar um tapa na bunda dela, daí eu já não sei. Eu não vou dizer que eu não vou fazer isso. E pode acontecer. Entende? Por isso que eu digo que a gente tem que levar... A gente vai falhar agora. Em dados momentos. Entendeu? Muitas vezes. E se eu der um tapa na cara dela? Ai, credo. Se eu der um tapa nela... Se eu der um tapão nela, eu vou fazer de conta que não é comigo e segue o baile. Depois eu faço de sonsa, entendeu? E chora no quarto. E choro. Mas isso já aprendam, tá? É imediato. Tu deu o negócio, já veio uma facada na alma. Assim, o que eu fiz? Sim. É bem difícil. Uma culpa, como a Natália não... Claro, eu nunca quebrei ele a pau, né? Mas aquela bundinha que nem tem carne, do Benjamin magro, que eu faço assim, a minha criação foi uma criação que isso aí, ora não bater. A minha mãe, ela batia em nós e chorava na horta depois, que uma vez eu me lembro que ela bateu. Ela bateu em nós com uma manga, ela morre com essa história, ela odeia que eu fale essa história, porque ela se arrepende, assim, amargamente de ter feito. Ela pegou uma mangueira dessas de horta, quebrou um pedaço. Por isso que ela chorava na horta. Ela olhava pra mangueira e chorava. Ela pegou aquela mangueira preta e ela fez um esparramo na cozinha com aquilo assim, nossa. E depois eu peguei ela chorando lá na horta, ela chorando. E eu falei pra ela, joguei na janela e disse assim, tá chorando? E ela, sai da minha frente! Ainda desafiando.
Ainda na frente. Eu não quero enxergar ninguém na minha frente. Querendo receber outra mangueirada. Sério. Chayane, coitada dessa Marlica. Será que eu vou ter que sair daqui de novo? E meus avós eram vivos, entendeu? E pra eles era relho, entendeu? Sim. Mas só o fato antes de eu estar grávida, eu repensar, isso já é uma evolução. Muita. Porque tu começa a se questionar, né? Como é que tu vai fazer uma coisa que hoje se o José dá um tapa em mim hoje, acabou o nosso relacionamento. Sim. Não existe essa possibilidade. Sim, Não, existe. isso não existe essa possibilidade. Eu acho que até pra ele mesmo, entendeu? Se ele me der um tapa, se ele bater em mim, Sim. vai acabar pra ele mesmo, entendeu? Porque ele vai ter passado num ponto que ele vai ver que não era ele, que ele vai ter que fazer alguma coisa em relação àquilo, que não vai ter como continuar. E ele que se entendeu? cure, né? Sozinho. Exato. Ele Entendeu? É algo inviável na nossa vida isso. E aí nós vamos, na nossa filha daí é viável? Não cabe na minha cabeça isso. Como que é inviável pra nós dois, mas vai ser liberado pra ela, entendeu? Não tem como. E ao mesmo tempo é um desafio, porque como impor limites? Como educar, né? Então a gente fica nessa... A gente sempre acha que tá fazendo errado. Sempre, o tempo inteiro é assim. Por isso que eu acho que essa crônica, né, do cara lá que eu não lembro, desculpa, cronista, não lembro teu nome, mas essa que o superpoder que ele gostaria de ter é tirar a culpa da mãe. E eu acho que vem isso muito de antes. Hoje eu tenho conversas com a minha mãe e é um laço que estreitou ainda mais depois que eu vi que eu tô gestante. Muito. Com a tua mãe? E hoje quem consola ela por muitas vezes ela achar que falhou sou eu, porque existirão falhas e eles com certeza na vida, né? Eu acho que isso é um perdão também da nossa parte, de não culpá-los por nada do que foi, que já passou, porque eles fizeram o melhor que puderam e eu tenho certeza que a gente também vai fazer o melhor que a gente pode, mesmo falhando em dados momentos. Isso, né? que tu falou é muito importante. O quanto a gente perdoa os nossos pais depois que a gente é mãe. Muito. Porque assim, ó, a história se repete. E aí tu entende por que eles fizeram aquilo. Então, assim, ó, eu tive alguns problemas de relacionamento com a minha mãe na adolescência, ali, um pouquinho mais velha. E hoje eu me dou super bem com a minha mãe, depois que eu fui mãe. Então, assim, a maternidade veio também para ressignificar a minha relação com a minha mãe. Tudo. Né? Hoje eu penso assim, quantas noites de sono eles perderam. E que eu não tava nem aí, que eu não mandava mensagem para dizer que eu tava bem. Que para mim isso era uma baita, uma besteira, que eu tava bem, entendeu? Sim. Mas quanto também eu deixei de fazer e o quanto isso talvez fosse muito importante, né? É muito importante. Tanto que até pra Chay agora eu tenho dito, né? Esses dias ela foi fazer um ultrassom e eu disse, cara, leva tua mãe. Leva tua mãe, porque assim, ó, ela só vai entender a grandiosidade disso quando a Eva nascer, né? Sim. Permita que ela esteja nos primeiros dias junto, que ela esteja no teu apartamento, sabe? Que isso é uma coisa muito legal. Eu já não tenho isso, eu tenho essa coisa assim, que de ela estar no meu apartamento, dessas coisas, eu já me irritei só de pensar. Mas tu vai ver, o segundo dia tu vai ligar pedindo socorro. Tu vai pedir ver. Socorro, eu acho, a gente pede, tu vai pedir socorro. Tu acha? Com certeza. Porque ela é a nossa ponte e se tem se tem alguém que a gente consegue recorrer, talvez é eles, né? É ela, eu acho isso fantástico. Assim, ó, a gente sabe fazer tudo, a gente sabe dar uma mamadeira, trocar uma fralda, né? Colocar no peito, a gente sabe tudo isso. Não, mas parece não que sabe. quando tu chega em casa... Eu não sei nada, Natália, tu sabe? Tu que fala disso, fala de tu vai precisar Como ainda assim mais a gente sabe, fala Natália? sobre ti. Acho que dá pra fazer um outro dia, tu nos ensinando, inclusive, vamos fazer um cursinho. Mas aí que tá, tu teve a tua irmã mais nova, né? Sabe o que a Carola fez? A Carola me mandou um vídeo que ela filmou a tela do telefone. Filmei. De um vídeo de todos os tipos de choro. Sim. Pra eu tentar ter um direcionamento na hora que essa criança começar a chorar. Pelo menos eu vou tipo saber. de som de choro é o tu que sabe tá querendo, se é sono, se é... Sim, isso é não, verdade. mas é que isso aqui que eu não entendo. Por exemplo, assim, ó. Tá com... né? Tá chorando porque tem cólica, daí ok, não sabe se comunicar, né? Mas chora porque tem sono. Então dorme. Mas aí que tá o segredo. Tô com sono, chora. Mas então dorme, homem. Mas aí que tá o segredo. O bebê não sabe dormir. Tu tem que ensinar ele a dormir. É isso. Eu li ontem sobre isso. Como assim? O bebê ele não sabe nem que ele nasceu, no caso, né? Ele sabe que ele tá com desconforto. Esse desconforto incomoda ele é sono, mas ele não sabe que pra isso ele precisa dormir. Daí tu vai lá, tu dá mamar, tu acalenta, tu faz isso, tu induz ele ao sono.
É isso, o bebê não sabe Tá, que... mas isso Ele daí reina, só vale Chay. quando é pequeno. Ele reina Tá, de então, assim, sono, vocês- mas não sabe que é de Vocês sono. sabem que idade, então, que a criança sabe dormir? Porque eu vejo, às vezes, umas crianças arrebentando a casa inteira e a mãe dizendo, é sono. Ele tá com sono. Mas Mas aí eu acho que não um é processo, sono. não é imediato. Mas vocês O usam Theo isso aí é- de desculpa depois pra dizer que os filhos são insuportáveis porque estão com sono. Não, tu vai ver. Eu vou falar também. Ela tá com sono. Mas tu vai falar porque é verdade. Ela tá quebrando a casa dos outros. E quem é mãe vai ver o choro e vai ter que dizer assim, não, Chay, isso aí é sono. É. Porque tu vê quando é sono, que a criança tá demora muito pra eu cansadinha, ela tá aprender. renenta. Ela... Demora muito pra eu entender que tipo de choro que ela vai ter. Eu tô adorando. o início ali. Esse debate. Eu vou comer. Aquilo lá eu tô escutando no fone pra já entender o. Pra começar a identificar já antes de nascer. Aí quando Digo se a criança me nasce que não faz nada. totalmente do avesso, chora que o que era pra cólica, ela chora pra sono. Pra sono, Não, é. aí eu tô Mas pegando. ela tem um padrão para, né, pelo Eu acho que tem um padrão. Tem um um choro padrão. de dor, vocês sabem identificar. Isso aí é instinto. Quando é dor, vocês vão dizer, não, isso aqui ela tá com dor, entendeu? Ele tá com dor. Não, vocês vão saber. não. É instinto. Tem coisas que é instinto realmente. É instinto. Eu acho que é por aí Tem mesmo. coisas que é instinto, não Aham. tem. E aí, fulano lá vai ter dizer, um vai ter dizer, isso aí é cólica. O outro vai ter dizer, não, ele tá com sono. E vocês vão saber o que que é. Não, não é isso aqui, é isso tal aqui. coisa. É. Sim. Aham. E depois tem o aplicativo, tem o vídeo esse da Carola, que qualquer coisa eu vou lá Qualquer e coisa, tu pego. dá um play. Eu já te ajudei Carola, na vida. e o parto, Carola, tu decidiu? Eu decidi deixar em aberto. Não tenho medo do parto normal. E vou esperar como é que meu corpo vai reagir, mas também não tenho nada contra a cesárea. Se eu estiver vai ali fazer qualquer o que morrendo de dor ali 3 horas, vou morrer de dor, me bota pra mesa, abre aí, A tira a Carol é criança. que nem eu, já vi que é bem tranquilona. Bem né? tranquilona. Então eu tô muito tranquila quanto a isso. Vamos ver como é que meu corpo vai reagir, né? Ele também vai escolher como nascer, né? Porque eu acho que eles escolhem. A minha não vai escolher. Ah, não, a tua não vai. Não vai escolher, não, quem Chay. escolhe- Não, se tu estiver chegando no hospital parindo, tu vai ter que Tu vai ter que parir. cuspir Não a adianta. criança por baixo. Fazer o quê? Tu vai fazer o quê, Chay? Mas e se eu marcar bem antes? Aí tu vai fazer a criança nascer prematura Só de pra ela ver propósito. quem é que manda, claro. Só pra ela ver desde aqui de dentro quem Não manda, quem vai pode, escolher. não pode tirar antes de 38 semanas, a não ser É. que Eu tenho tenha. isso. aí Acho que é eu tenho- eu 37, tenho né? muito medo do 37 parto. já Não, não ele- é considerado prematuro. 37 não é mais prematuro, mas Isso, eles não fazem mas o- parto antes isso. de 38 e 5 dias. É, eu isso acho. aí. Aham. O eletivo, né, que é quando tu escolhe, eles não Sim. fazem antes de 38 Sim. e 2, por aí. Mas se tu tiver tendência a ter, agora me fugiu o nome, mas da pressão lá, pressão alta. Ah, pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, daí eles Mas fazem a pré-eclâmpsia a com 37. gente já sabe desde o primeiro morfológico hoje em dia, né? Com Doppler. É, né? mas pode ir eu mudando, fiz aí o tu vai meu, fazendo, O meu né? tá mais ou menos. Aquele dia o Beazus falou que... Não me lembro o que foi que apareceu no exame. Ele disse assim, olha, alguns ginecologistas vão te dizer que isso daqui é pra tu ficar, meu Deus do céu. Eu vou te dizer que não. Pela minha experiência, isso aqui que tem aqui não é pra te se preocupar. Mas vamos ter que sempre observar. Isso aí que eu posso ser que tem, isso aí. Sim. É, Esse é eu o que tá é. tudo Até hoje eu não sei o que é isso. Esses dias eu e a Chay tava conversando, se matando, rindo, porque a gente não sabia o que era puerpério. Pra mim, puerpério era depressão pós-parto. Desde quando que inventaram essa palavra? Desde puerpério? quando? Ora, Uma vez puerpério é eu falei pra pós-parto. Uma vez eu falei pra Natália, a Natália disse puerpério, não sei o que, eu disse, o que é isso, puerpério? E ela é pós-parto, e eu, fala pós-parto então. Quem é que inventou essa palavra? Então, É feia a palavra, né? Começaram agora a falar assim, ninguém falava puerpério antes, na minha época, quando eu era criança, minha mãe não falava, ai, meu puerpério, falava Mas sabe que tem umas pós-parto. coisas dessas modinhas, assim, que me irritam, sabe? Essa questão mesmo do parto, daí vai, prepara um parto, não sei o quê. Eu também não, eu deixava, Eu sou tipo assim, tranquila ó, também. Eu acho que o corpo da gente foi reagir do jeito que tem que reagir. E tá tudo certo. Se tiver que fazer cesárea, tudo certo. Se for parto normal, tudo certo. Eu Tem disse assim, medo ó, de se parto der normal pra ser parto normal, ok. Se eu vou ficar mais de 10 horas em sofrimento Ah, lá, não. não quero, obrigada. Até porque não pode me sair da cabeça que se eu tô sofrendo, se ele não tá sofrendo lá dentro também, né? Porque tudo eles sentem, se eu tô num sofrimento horrível, ele vai sentir. Eu fui muito tranquila quanto a tudo isso. Eu só tinha medo de morrer no parto. Isso eu tinha. Ah, Medo tem de A morrer no Natália parto. tinha medo tem medo de morrer agora aqui infartada. Não, eu sou muito medrosa com essas coisas. Eu mas, tenho assim, medo do parto normal, tenho muito medo do parto Ou normal. essa questão de educação respeitosa, essas coisas assim, eu não fico
lendo e vendo tudo isso, porque eu acho que a gente pira, entendeu? Pira, eu gosto pira. de ir pelo que eu absorvi, o que eu achei que foi legal dos meus pais e o que eu não quero repetir deles, Perfeito. entendeu? Mas isso aí, esse livro que tu falou, deve ser bem legal. Na verdade, esse livro ele não fala muito sobre educar. Na verdade, é bem mais sobre autoconhecimento. Então, ele te toca em feridas emocionais que todo mundo tem e que te faz repensar coisas que vão fazer tu tomar atitudes, querendo ou não, no futuro. Dos teus filhos, é Sim. isso? Ai, que legal. Mas ele não te ensina nada, ela não fica dizendo faça isso, primeiro faça isso, dois faça isso. Não, ela toca em certas coisas do teu mundo, assim, que vai fazer tu ter certas atitudes mais à frente, que eu acho que vai ser refletindo sobre o que... Tá, mas a Carola tá muito tranquila, tu não tá com medo de nada? Não tô. Pior que não tô, assim, tô E tu tá fazendo, tipo, cuidando dieta, essas coisas ou não também? Não, também, se eu tenho vontade de comer uma coisa ali fora do que Só seria o que não dieta. pode que tu tá cuidando, tipo, cerveja, essas coisas. assim. Álcool, né? Sim. Que eu tô Eu zero álcool. Eu ontem O sushi. dei um show ontem. Sushi eu como grelhado. Eu não comi nenhum ainda, nem os grelhados. Tive muita vontade. vontade. Eu não senti vontade. Eu tô com muito shoyu. Ai, que delícia, salgado. No início eu tive também. Eu não senti, tu falou que teve depois. Depois no final tu eu não comeu, conseguia. Né? Não foi no final que tu comeu, daí que tu tava com muita vontade. Aí teve um dia, mas normalmente eu não queria no final. Agora, gente, McDonald's. Eu salivava, Muito. eu queria, se deixasse eu comia todo dia. Olha aí. Eu não tenho, não tive Eu não desejo, tive assim. nenhum desejo fora, assim. A única coisa era no início isso, assim, de eu comer Eu teve cenoura uma semana. e pepino, cheio de vinagre. Eu tenho um costume de sempre, todo café da manhã, eu tiro foto de manhã, né? Sim, eu acompanho. E aí eu fiquei uma semana, eu tirava só da xícara, porque eu comia arroz e feijão todo dia. De manhã cedo. Meu Deus! Arroz e feijão, e um dia eu comi uma caneca de... Como é que é o nome daquela? Sopa de lentilha. Foi isso, assim. E o estufamento, não teve pelo desejo. amor de Deus. Não, pelo Foi, amor de mas Deus. aí que tá de coisas assim, melancia com ketchup, essas coisas. Não, assim. eu não tive isso também. Não, nada. coisas estranhas, nada. Assim. Eu também não. E tem época que para, tipo, é só no início que tem, porque eu tava com vontade de inventar que eu tô com um desejo. Eu tive mais E agora eu tô início. pensando que já passou da época de meter essa. Eu tive Inventar mais que eu início, tô... assim. Mas o que eu mais achei estranho teu é que tu não enjoou muito. Porque geralmente a gravidez da mulher enjoa muito, assim. Eu enjoei horrores. Pois é, menina, tu viu? Horrores, Ela assim. enjoou. Era uma coisa Eu enjoei descomunal. bem pouquinho, só no início, assim. Muito, Depois, muito Carola, Eu tinha já muita estamos azia. quase na hora, Nath. É. Carola, experimenta esse anel aqui e vê se te serve, que eu vou te dar um de presente com o nome. Depois que tu escolheu tá. Depois que tu escolher a letra, Onde é né? que vai esse É anel? o de mindinho, só que ele tem tamanhos também, vê se te serve. Que daí eu pego o maior. Tá servindo, ó. Ficou bom esse tamanho? Eu acho que sim. Opa, peraí. Aí depois que tiver o... Eu acho que meus dedos é capaz de O inchar, nome, então pode ser Tu me diz o nome pra número. eu catar a letrinha do nome daí do nenê. Tá, o spoiler é que pode ser Tem que que ser o comece com maior? V. Maior? Spoiler Maior aqui. tem que ser, nega? Eu acho que um a mais. Então tá. Aproveitando fazer o merchan Viu? da Moa Muito. Semijoias. hoje A com Moa nós. Semijoias está nos vestindo hoje de acessórios, né? Obrigada. Estamos aqui no cenário da Bela Casa, Lojas Bela Casa, então é o nosso local de gravação. A casa. Agora vai ser nossa aqui. casa de gravações. Não, do não vai ser Momento sempre Agora. esse cenário, que provavelmente o povo vai comprar esse cenário aqui. Mas vai ser sempre aqui, né? Você que está assistindo, compre este Se cenário. quiser comprar esse sofá aqui. Se quiser comprar essas Se poltronas. quiser aquele ali também, tá tudo à venda aqui, menos nós. Carola, uma última pergunta. Quando tu soube assim que estava grávida ou antes de engravidar, tu já desejava tipo um menino, menina, gêmeos? Não, eu não tinha muito isso até engravidei, até fazer a sexagem eu não tinha intuição. Mas eu acho que lá no inconsciente eu achei que eu ia ser mãe de menino. Tu tinha isso? Do Tinha. Eu A minha tinha família é isso também. toda mulher, né? Aham, minha família também. Eu mais uma irmã, minha mãe, meu pai só foi criado com a avó. E a família do Roger também, ele é o único homem de todos os... Então, as possibilidades é que viesse uma menina. Mas lá eu achei que era menino, até na minha revelação que tá no Insta? No Insta, comemorei muito, assim, porque foi muito legal. Que... Eu não tive isso, que nem a Natália disse que desde muito nova ela tinha a sensação que ela ia ser mãe de menino, né? Eu não tinha isso, eu tive fases, né? Teve uma fase que eu tinha certeza que eu ia ser mãe de menina por causa das minhas afilhadas, que era só menina.
Sim. Aí depois eu comecei a achar que era menino, porque daí eu só convivia com o Theo, com o Ravi, com o Otto, que são os filhos dos amigos do José. Aí eu achava que era menino. Logo que o meu irmão morreu também, eu achava que ia ser guri. Aí depois passou tudo isso, assim. Aí eu tive alguns, né, tem gente que não acredita nisso, mas alguns sinais espirituais que seria menina. Muitos sinais ela teve. Menina, assim. Olha só. E aí, quando eu tava com aquelas cólicas, nos primeiros dias eu surtei por causa daquilo, né? Eu não aguentava aquilo, aquela dor, aquela coisa. Quando eu resolvi, assim, ó, me acalmar e entender que eu ia ter que eu não ia poder pular aquele processo da cólica, eu comecei a agir diferente. Então eu ia pro banho, eu não atendi naquelas semanas ali, eu ia pro banho, ligava o chuveiro, deitava no box, assim. E as primeiras vezes que eu comecei a fazer isso, eu rezava muito, Pai Nosso, não sei o quê. Pedia a Deus força e falava, minha filha. Ai, chegou a me emocionar. Olha aí. Daí depois eu parei de falar isso, porque eu pensei, depois é um menino, né? E eu já tô tratando como minha filha. Eu sempre chamei dele também, sem querer. Às vezes eu dizia, tá, mas é ele porque é o bebê, o neném. O neném. Eu falava às vezes ela e o José também. O José, nos primeiros, ele falava gordinhas, porque ele me chama de gordinha. Daí ele falava, vocês, minhas gordinhas, sabe? Vocês duas, como é que tá? Daí depois a gente parou de fazer isso, porque se fosse um menino, né? Sim. Espiritualmente a alma já está por aqui, eu não vou ficar tratando por gênero, né? Vamos parar de falar assim. Mas eu tinha, assim, aquela coisinha que era menina, né? Mas não, assim, uma preferência ou uma certeza, nunca tive. Mas em também. Compensação, o Rodner, que é meu noivo, né? Ele, quando eu entreguei o presente dele, ele me olhou e disse assim, é um guri. E eu disse, como assim? É um guri, pode saber que é um guri, é um guri. E aí só minha irmã sabia, depois da sexagem, e ela pegava e dizia assim, eu não tinha nem como esboçar nada, mas eu achei que ele tinha olhado o teu exame de alguma forma, que ele tinha uma certeza que era um guri. Ele falava muito, né? Sim. E aí tu ficava pensando, olhou o exame. Mas eu acho que eu não sou mãe da menina, porque Deus deve ter dito, essa criaturinha... Se for mãe de uma menina, ela vai falir ela, a família, o marido, todo mundo. Tu foi vai ser uma piruagem ontem, horrível. Né? Eu também. Ontem, né? Tu foi na loja, né? Fui. Tu imagina eu lá com as coisas de guria. Eu enlouqueci. E ainda eu agradeci. Ela comprou a saída de maternidade dela, do suspensório. Comprei, achei muito lindo. Lindo. Muito lindo. E daí olhei e disse, ainda bem que é guri, porque tem bem pouquinha coisa. Pobrezinho dos guri, né? Quase não tinha nada pra guri. É verdade, isso é uma E queixa, tinha um assim, de horror mãe de guri pra que menina. eu acho... Mas tem muito mais agora do que antes, gurias. Sim. Eu achei muita coisa linda lá, de menino. Sim, muita coisa Não, linda. na época que eu morava em São Paulo, assim, eu nem tinha filho ainda. E lá, sim, tem lojas só de menino, só de menina. Aqui só tem de menina. Né? Tem uma loja aqui que só vende coisa de menina, só pra menina. E não tem nenhuma só de guri. Lá em São Paulo tinha. Então, assim, centros maiores tem, né? Eles se vestem super bonitinhos, estilosos. Mas no interior é bem difícil, bem difícil. Isso mesmo. E a loja geralmente, é porque o consumo realmente maior, eu acho que É de mulher, né? Não é de adianta. mulher. Isso aí tá no lacinho, é não sei o quê. É cultural os também, acessórios. Eu digo que muitos. tá no gene da gente, mas é cultural, na verdade. A gente tem essa coisa da cultura da mulher ser mais gastadeira, da mulher ser mais consumista, né? Sim. Não, Ainda que hoje a gente tá tendo esse consumo consciente, né? Sim. Eu tô amando os brechós. Pois é, a Carola falou que foi, eu nem vou citar o nome do brechó, mas eu parei de seguir o brechó porque me irritaram. Eu fui em dois. Eu achei muito caro aquele brechó ali que tu compra as coisas. Eu preço fui de coisa de loja, nem, não vou falar o nome. Eu comprei muito no brechó. Eu acho esse consumo muito legal, assim, daí tô Ou esperando... Tu garimpou bem as Pode coisas. ser, eu sou meio garimpeira dos negócios. Eu fui olhar as postagens e olhei... Olha, se tu quiser, eu tenho umas coisas de menino lá pra te passar. Eu quero, obviamente eu quero. Eu falei que achava... Você lembra que eu falei pra tia Nath que tem bastante coisa de guri? Obviamente, sim, quero. Eu passei algumas neutras pra chá e aí o que for bem mais masculino eu posso ter. Eles têm umas roupas lindas, vai amar. Fechou todos. Eu até tô esperando umas mães que agora o inverno vai ser em março, né? Que as lojas recebem, enfim, todos. Então tava esperando março chegar, porque daí a gente começa a pensar em tudo. Verdade. Mas, Carola, foi muito bom te receber aqui. Nosso tempo, como sempre, é curto, né? A gente tem limitação. Mas é o suficiente. A gente vai ficar acompanhando essa gravidez também pelas redes sociais, esperando. Depois tu vem aqui com ele, deu um mês, depois eu venho com a minha. Fechou. O encontro dos bebês. Ai, que amor!
Com certeza. Casalzinho, né? É Bom, verdade. vão nascer, A vão Eva poder. vai ser super disputada, né? Porque o que tá vindo de menino vindo e a só única guri. menina que eu já vi é Tá só a guri, Eva. e se puxar pela mãe, vai ficar com todos. Vai começar pelo Teodoro, depois ela pega o teu, depois ela pega do... E assim ela vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, coitada, essa guria. Olha. Eu falando da guria, coitadinha. Queria ver se tu fosse mãe de Coitadinha, guri. depois vai Ia nascer morrer uma de santa ciúmes. CDF. É, quando vê não quer saber daí. De tu namorar vai e de ver. festa. Vai ser bem difícil. Não, mas eu acho que não, eu acho que ela vai vir festeira só pra me desafiar, que nem eu fazia com a Marli. Ou não, ou vai vir bem diferente. Porque cada filho é único. Pra me acalmar, ela me serenar. Pode ser. Mas então tá, Carola, muito tá. obrigada por ter vindo aqui, disponibilizar teu tempo. Imagina. Contem comigo sempre, vai ser sempre um prazer. Mesmo. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. A gente dá mais felicidade pra você. Amém, obrigada. Tchau, pessoal. Até o Tchau, próximo. tchau.